No último vídeo da Selic a gente falou, o Banco Central vai parar de subir, ó, a taxa de juros. E de fato isso aconteceu. O Banco Central acabou de anunciar que, ó, a Selic se manteve estável em 15% ao ano. E você vai entender porque este é um sinal para uma das maiores oportunidades das últimas décadas com relação a investimentos no Brasil. Então bora pro vídeo. Você vai perguntar, alguém, por que esse tanto de papel? Esse tanto de papel aqui, ó, para te explicar o que está acontecendo. Mas eu vou separar este vídeo aqui, ó, e toda essa papelada em 4 partes. O que é que eu vou querer te mostrar? Primeiro, você vai querer entender, obviamente, por que o juro parou de subir agora. Segundo, eu vou te mostrar o que aconteceu outras vezes quando a taxa Selic parou de subir. Ah, Gui, mas no passado ele fica se repetindo? Não, nem sempre ele repete, mas ele costuma rimar muito bem. Terceira, pergunta mais importante, tá? Você tá na cabeça com a pergunta errada. Então qual é a pergunta que você tá se fazendo? Quando a taxa Selic vai cair, Gui? Tô correto? Correta? Tá errado, errada. Por quê? Porque o que mais importa pra você, pra saber o quanto dinheiro você vai ganhar, e se você vai ganhar bastante dinheiro, é quanto a taxa Selic vai cair? Esta é a pergunta mais importante. Ah, Gui, mas eu quero saber se vai cair daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso é o que mais importa pra mim. Vou te mostrar que você tá errado, hein? E depois de tudo isso, eu vou te mostrar com 3 cenários possíveis de acontecer daqui pra frente, o que pode acontecer com o seu dinheiro. Os mais prováveis são esses dois aqui, ó. Primeiro, você pode ganhar um bom dinheiro. Ó, Gui, vai encher o bolso de grana? Não, você vai ganhar um bom dinheiro, tá? Vou te mostrar o que precisa acontecer pra esse cenário aqui de fato ocorrer. Segundo, você pode ganhar muita grana mesmo. Eu vou te mostrar o que precisa acontecer para que você de fato ganhe muita grana com esse cenário agora que a gente tá vivendo. E o terceiro, que eu vou até colocar vermelhinho aqui, ó, um cenário que pode fazer você perder dinheiro. Ô Gui, mas o que precisa acontecer para eu perder dinheiro? Vou te explicar. Calma, tô muito ansioso, vou te explicar ao longo do vídeo. Mas não vamos esquecer do primeiro ponto, que é por que o Banco Central decidiu parar de subir a taxa Selic. Primeira coisa que você precisa entender é por que o Banco Central ele sobe ou ele reduz a taxa Selic. Ele faz isso porque o Banco Central é o que a gente chama de guardião da nossa moeda. O que significa ser o guardião da nossa moeda? Significa que ele precisa manter, zelar o nosso poder de compra. Ou seja, ele quer que o dinheiro que você tem, que você recebe todos os meses, ele seja suficiente para você comprar as suas coisas. Ou seja, ele não quer que ele vá perdendo poder de compra. Ele quer, na verdade, controlar isso daqui, ó, a inflação. O objetivo principal do Banco Central é zelar pela nossa moeda. E ele faz isso como? Controlando a inflação. Alguém, ele faz o que ele quer. Ele fala, a inflação boa é essa daqui, eu que decidi, tá certo. Não, o Banco Central ele é um soldado. Ele não define a própria missão. Quem define a própria missão são os generais que estão no comando. Quem são os generais, Gui? Um carinha chamado CMN, Conselho Monetário Nacional, formado pelo presidente do Banco Central, Galípolo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outro ministro do atual governo, ministra, no caso, Simone Tebet. Eles juntos definiram, né, já definiu isso, foi definido alguns anos atrás, que a meta de inflação, que a meta do soldado, Banco Central, para cumprir é de 3% ao ano. E detalhe, ela pode oscilar um pouquinho para cima, que é 4,5%, um pouquinho para baixo, que é 1,5%, um pouquinho para baixo, né, Gui? Parece até piada. Por quê? Porque a gente tá sempre aqui, ó, sempre para cima. Mas essa é a meta do nosso soldado do Banco Central, ele precisa controlar a inflação. Pô, Gui, então se o Banco Central, ele resolveu parar de subir a taxa de juros, significa que a inflação agora está mais perto de 3%, certo? Não necessariamente. Por quê? Se a gente for pegar a inflação acumulada nos últimos 12 meses no Brasil, a gente vai ver que está mais perto de 5,5%. Você vai falar, caraca, Gui, então esse Banco Central acabou, não tem mais credibilidade, ele não tá nem aí mais para inflação. Não, por quê? Porque o Banco Central, se ele olha a inflação realizada, ele está tomando a sua decisão de juros olhando para quê? Olhando para o passado, olhando para trás. Então ele toma a sua decisão de juros, de subir, reduzir ou manter, olhando o quê? Para o futuro, para as expectativas, para as perspectivas. E eu vou colocar um gráfico na sua tela agora, mostrando o que está acontecendo, ó, com as perspectivas, as expectativas de inflação. Elas estão cedendo. As expectativas de inflação do Banco Central apontam para um IPCA, né, que é o nosso índice oficial da inflação desse ano, ali mais na casa de 4,8%. Enquanto para o ano de 2026 está mais perto de 3,5%. Ou seja, o Banco Central está olhando para o futuro, para tomar a decisão da sua taxa de juros, falando, olha, eu estou vendo que as expectativas de inflação para 2025, elas já cederam, não estão perto da meta, mas eu sei de uma coisa, o Banco Central pensando, né, são várias pessoas lá dentro, que toda decisão de juros que eu tomo, né, então de subir, de manter ou de reduzir, ela demora alguns meses para impactar a economia. Ou seja, o que eu faço hoje tem efeito na economia no ano de 2026. Aí ele fala, opa, deixa eu olhar qual que é a expectativa de inflação para o ano 2026, ele fala, expectativa de inflação já está bem mais perto da minha meta, que é 3%, do que de 5%.
banco, que é a inflação do passado. Então o Banco Central, ele tem essa prerrogativa de, parei de subir a taxa Selic, porque as expectativas estão me dando um conforto um pouco maior. Vale a gente lembrar do atual nível da taxa Selic. Pô, Gui, 15% é baixo ou é alto? 15% é alto pra caramba. Ah, Gui, você fala isso com base no quê? Com base no histórico? Não. Se a gente for olhar com base no histórico, de fato 15% também é uma taxa elevada, que é a mais alta dos últimos 20 anos. Mas não é só isso não, tá? Ô Gui, então se não olhando com base no histórico, como é que você diz que a taxa de juros ela tá elevada? Tem um negócio interessante. Eu vou tentar simplificar bastante aqui o conceito de taxa de juros neutra, mas a realidade é que é o seguinte, a partir de um determinado patamar da taxa Selic, essa taxa de juros começa a desacelerar a economia brasileira. É como se fosse um freio de carro. Quanto mais alta a taxa de juros tá, mais forte você tá pisando no freio, ou seja, maior a força de desaceleração da economia brasileira. Esse patamar tá mais ou menos em 9%. 10% de taxa de juros seria como se a economia brasileira já estivesse pisando um pouquinho no freio, ao invés do acelerador. 11% pressiona o freio um pouquinho mais forte. 12% um pouco mais forte. 13% você tá quase ali esmiguelando. 14% você tá pisando no freio que você fala, pelo amor de Deus, já até soltou o volante, tá com as duas mãos pra cima pisando no freio. 15% só você colocou os dois pés no freio assim, da economia brasileira, você tá tentando desacelerar bastante a economia brasileira. Isso segundo projeções do próprio Banco Central. Ou seja, o Banco Central olha para a expectativa de inflação e fala, em 2026 tá ali em 3,5%. Já não tá muito longe da minha meta, que é 3%. Além do mais, eu tô aqui, com os dois pés no freio da economia brasileira. Ou seja, ainda tem um efeito da taxa de juros para trazer essa inflação aqui para 3%. Então, por hora, eu vou parar de subir a taxa Selic. Olha que beleza. Por isso que o Banco Central parou de subir a taxa Selic. Não é porque a inflação dos últimos 12 meses está em 5,5%, porque que ele parou de subir. Não, não é assim que toma a decisão de juros. Olhando para frente, tá bom? Agora a gente vai falar do segundo ponto. O que aconteceu com opções de investimento quando a Selic parou de subir? Então a gente vai verificar em outros momentos. Como é que a gente vai fazer isso, Gui? Você vai mostrar uns gráficos aleatórios que eu não consigo nem entender? Não, a gente vai fazer junto isso aqui, meu amigo, minha amiga. Dá uma olhada. Vou te mostrar aqui, Primeiro, o que a gente vai consultar? O site do Banco Central. A gente vai consultar qual que foi a última vez que o Banco Central, estava subindo a taxa Selic e, parou de subir. Bom, já entrei aqui no site do Banco Central, você pode entrar também, onde tem o histórico da taxa básica de juros no Brasil, que é a taxa Selic. Então, colocando o notebook aqui, eu vou descer lá, porque a última vez que o Banco Central parou de subir a taxa Selic foi lá em 2016, Quer ver? A gente vai consultar aqui, No dia 29 de julho, entre o dia 29 e 30 de julho, ele subiu a taxa Selic para 14,25%. E olha só, nas próximas reuniões, ela ficou parada. Então, o que a gente vai verificar? O que aconteceu? Primeiro, o Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, a partir da data de 30 de julho de 2015. Então eu vou consultar aqui o Ibovespa, tá certo? Vamos ver o Ibovespa aqui, vou selecionei o Ibovespa, vamos pegar a rentabilidade dele a partir do quê? Do dia 30 de julho de 2015. Legal, então eu quero ver aqui, data específica, a partir de 30 de julho de 2015. Eu vou colocar até hoje, a gente vê o movimento total do Ibovespa. O Banco Central parou de subir a taxa de juros, nos primeiros meses deu uma quedinha, mas olha depois o que aconteceu a partir de 2016. O Ibovespa engatou uma alta, antes da pandemia, vou colocar aqui até antes da pandemia, totalizou 136% de alta. Ou seja, se você tivesse 50 mil, teria ali mais do que o dobro, ou seja, mais do que 100 mil reais. Colocou 100 mil, teria aproximadamente 240 mil reais durante esse período. Então, claramente, você pode ver aqui, que o Ibovespa, depois da última alta de juros do Banco Central, ele engatou em uma tendência positiva muito relevante. Gui, mas é só Ibovespa, só as ações. Vamos dar uma olhadinha no IFIX, então. A principal índice de fundos imobiliários? Dá uma olhadinha aqui. Então, sai Ibovespa, entra aqui o IFIX, vamos dar uma olhadinha, índice de fundos imobiliários, mas é a mesma coisa. 30 de julho de 2015. Então tá, vou colocar aqui, 30 de julho de 2015. A partir dessa data, vamos ver o que aconteceu com o IFIX. Opa! Movimentação semelhante. Ele teve uma quedinha aqui, até nos primeiros meses, mas nada de muito relevante. E depois engatou uma tendência de alta muito forte, tendo até antes da pandemia, chegado ali no seu pico de valorização de 121%. Isso em um período, a gente tá falando aqui de menos de 5 anos, tá? Então uma alta muito significativa. E detalhe, tá? Dentro do Ibovespa, tem ações que se valorizaram bem mais do que o índice, né? Ou seja, mais de 100, 200, 300 e até 400%. Gui, mas isso aí é só small caps. Não, tô falando
de grandíssimos bancos, que inclusive temos na carteira da Finclass nesse momento, e que acreditamos que é uma excelente oportunidade para você comprar. Ah, Gui, então é o Banco do Brasil. Não, tem vários outros papéis que estão na nossa carteira que se valorizaram bem mais do que 200, 300% no último ciclo, que a gente está tão otimista quanto naquela época, tá? Aí você deve estar pensando, pô, Gui, então eu só posso ganhar dinheiro em fundo imobiliário, em ação? Peguei aqui um título público, Tesouro IPCA 2035. Dá uma olhada aqui, ó. Em 2015, ele estava mais ou menos 670, 680 reais. Dá uma olhada aqui, ó, no final de 2019, começo de 2020, qual que era o valor de cada título individual? Mais de R$2.000. Ou seja, bem mais do que triplicou o valor investido. O que isso nos mostra? Nos mostra que a última vez que o Banco Central parou de subir a taxa de juros, que coincidentemente é um valor muito próximo do que a gente está hoje, foi um excelente momento para você comprar ações, fundos imobiliários e títulos de risco de renda fixa. Ah, Gui, mas naquela época não estava tão difícil quanto que é hoje. Não é, meu amigo? Estava muito complicado, muito difícil sim. O Brasil tinha acabado de vir de um ano de inflação acima de 10%. Hoje o Brasil tem um problema fiscal, tá todo mundo discutindo, como naquela época. Naquela época era muito pior. As pessoas estavam falando que não adiantava mais o Banco Central subir a taxa de juros, que a única maneira do Brasil sair do problema que ele tinha se metido era arrumando as suas contas públicas. Então, sim, naquela época estava tão complicado ou mais do que hoje, tá? Então, você tem que entender uma coisa. Taxa Selic não chega a 14, 25, 15% e você vê essas oportunidades quando tá tudo tranquilo. Você precisa ter o sangue frio, você precisa ter a consciência de que isso só acontece nesses momentos de estresse. Cabe a você aproveitar essa oportunidade ou não. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Gui, só do Banco Central manter a taxa Selic, então a gente conseguiu ter esse desempenho brilhante nos ativos de risco no Brasil? Não, né? Depois do Banco Central ter mantido a taxa Selic ali em 14,25 por vários e vários meses, até mais de um ano, ele iniciou no final de 2016 um ciclo de corte de juros, tá? E foi esse período de estabilização que deu oportunidade para você comprar bons ativos a bons preços, a gente viu. Ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa. Mas o que fez eles se valorizarem mesmo foi o quê? Foi o corte da taxa de juros, o corte da taxa Selic. Então o que faz os ativos de fato se valorizarem bastante é, ó, os juros caindo. Aí você deve estar se perguntando, pô, Gui, então legal, então quanto antes os juros cair, melhor, certo? Olha, quanto antes o juro cair, mais rápido vai iniciar o processo de valorização dos seus ativos. Mas o que vai determinar se a gente vai ter um ciclo muito positivo para ações, fundos imobiliários e ativos de renda fixa é de fato, ó, o terceiro ponto. Quanto a Selic vai ser capaz de cair? Ué, o quanto a taxa Selic vai cair? Não é quando que ela vai cair? Não. Eu não sei se você lembra, mas o Brasil passou por um breve ciclo de corte de juros em 2023 e início de 2024. Você lembra? Então lá em agosto de 2022, a Selic voltou a subir para o patamar de 13,75%. E aí, ó, ela parou, ficou parada por vários e vários meses. Depois, o Banco Central, ali em agosto de 23, ou seja, um ano depois, exatamente, começou a cortar a taxa de juros. Ou seja, a gente passou por um ciclo de manutenção, posteriormente, um ciclo de queda. Mas vamos ver qual que foi o desempenho do Ibovespa, o IFIX, nesse período? Vou pegar aqui para você então, ó. Vou colocar aqui o índice Ibovespa e vou colocar aqui, ó, o IFIX. E a gente vai ver o quanto que foi o rendimento, tanto do IFIX quanto do Ibovespa, no período à frente, depois dessa estabilização da taxa de juros lá em 23 e posterior queda. Olha só, a gente passou por um ciclo de estabilidade e depois queda de juros, hein? Dá uma olhada aqui, ó, no desempenho do IFIX e do Ibovespa desde então. A gente está falando de praticamente 3 anos fechados. Olha o desempenho do Ibovespa. No período, 27%. Pô, Gui, 27% é ruim? Olha, não é ruim, mas se a gente for pegar o CDI trouxe uma rentabilidade maior do que essa. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, 22%. É tenebroso? É tenebrosa a valorização? Não, mas de novo, é pior do que o CDI. Então, a gente precisa entender que ali em 2023 a gente passou por um ciclo de corte de juros. O juro saiu de 13,75, ó, e foi para 10,5. Ou seja, caiu pouco os juros no Brasil, muito menos do que o ciclo de 2016, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que o que vai definir se a gente vai ter um bom ciclo de valorização das ações, dos fundos imobiliários, dos títulos de renda fixa, não é quando o Banco Central vai começar a cortar a taxa de juros, mas é o quanto ele vai cortar. No ciclo de 2023, 2024, a taxa Selic saiu de 13,75, foi para 10,5. No ciclo de 2016, 2020, desconsiderando o período da pandemia, tá? A taxa Selic saiu de 14,25 para 4,5%, ou seja, uma queda muito mais relevante.
seja, o que vai definir se a gente vai ganhar bastante dinheiro ou menos dinheiro nos próximos anos é quanto a taxa Selic vai poder cair e não quando a taxa Selic vai cair. Então não fica se preocupando se a taxa Selic vai cair daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. O que você tem que entender é se o Brasil está caminhando para um cenário onde vai ser possível cortar muito a taxa de juros ou cortar pouco a taxa de juros, tá? Então, na verdade, aqueles cenários do ponto 4, que é desenhar para vocês, ou seja, o quanto que a gente pode ganhar nesse ciclo aqui, né, de mercado, se é um bom retorno, se é um excelente retorno, ou se é um retorno ruim, ou seja, a gente pode inclusive perder um pouco de dinheiro, que vai determinar esses cenários aqui, ó, é o quanto que a taxa Selic vai cair nos próximos meses e anos, beleza? Ô Gui, mas o que vai determinar se a taxa Selic no Brasil ela vai poder cair bastante para a gente ter um retorno excepcional, se ela vai poder cair um pouco, igual no último ciclo, a gente tem um retorno ok, ou se inclusive ela nem vai cair e quiçá se ela vai ter que subir novamente, o que vai determinar isso? Ah, meus amigos e minhas amigas, é o que estão falando pra caramba aí nos últimos tempos, que é com relação ao fiscal brasileiro. O que é o fiscal brasileiro? É um cara que tá verificando os preços ali no mercado, é fiscal do Sarney? Não, tem nada a ver. Fiscal significa a relação das receitas e despesas e da dívida pública brasileira, tá? Então, quando a gente fala, Brasil tem um problema fiscal, a gente tá falando de um problema de endividamento. Ah, Gui, então significa que a dívida do Brasil, ela é muito alta? Não necessariamente, tá? Ela é alta, mas um problema fiscal, por si só, não se caracteriza por uma dívida muito alta. A dívida pública brasileira com relação ao PIB, tá vendo na sua tela agora? Saiu lá de mais ou menos 50% em 2013 e agora está se aproximando dos 80% do PIB. Ou seja, a dívida pública no Brasil, nos últimos 13, 14 anos, cresceu e cresceu bastante, tá? Só que qual que é o grande problema? Pra gente dizer que o Brasil ele tem, de fato, um problema fiscal. A grande preocupação é que os economistas, né, eles fazem diversos cenários, estimando a arrecadação e gasto público e tudo mais, e eles não conseguem chegar em uma projeção no futuro, onde a dívida pública brasileira, ela vai, ó, se estabilizar. Se os economistas conseguissem fazer uma conta, conseguissem fazer uma projeção e falando, olha, a dívida pública no Brasil vai se estabilizar, não é agora, mas é em 3, é em 5, é em 10 anos, a gente não ia ter um grande problema fiscal. O grande problema fiscal, ele se dá por quê? Porque a nossa dívida cresceu muito e, além disso, a gente tem um grande problema que é, os economistas fazem a projeção da dívida e ela só faz isso aqui, ó, só faz subir, sai do gráfico, sai da lousa. Ah, Gui, quem tá falando isso? Quem tá falando isso não sou eu. Quem tá falando isso é o Josué Pellegrini, que é o meu professor lá do mestrado, que é um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil e criou 3 cenários de endividamento público no Brasil daqui pra frente. O que muda esses cenários, Gui? Esses cenários é o que a gente desenhou lá, que pode dar uma boa taxa de retorno, uma excepcional taxa de retorno ou um retorno ruim. E tudo vai depender do quê? Da dívida brasileira nos próximos anos. Então olha só, tem esse gráfico aqui que o Pellegrini ele preparou e ele mostra qual que vai ser o nível de dívida do Brasil com relação ao PIB se nada for feito. Se nada no Brasil for feito nos próximos 10 anos, nós vamos chegar numa dívida PIB na casa de 103%. Ou seja, se a gente não buscar cortar gastos, se a gente não buscar reorganizar algumas coisas no orçamento público brasileiro, se a gente não buscar fazer nada, daqui a 10 anos, ó, a gente vai estar devendo 103% do PIB brasileiro. E aí o que vai acontecer? O cenário ruim vai se materializar. Então não espere grandes taxas de retorno se isso aqui acontecer. Vai ser muito difícil, tá? A gente pode esperar uma taxa de retorno bem comedida e alguns ativos de risco, algumas ações, fundos imobiliários, até desempenho negativo. Mas tem um outro cenário que o Josué, o Pellegrini, ele coloca que é um cenário base. O que é o cenário base? Que alguma coisa precisa ser feita. Aí já tem gente falando, ah, Gui, que o governo A, B ou C não vão fazer nem o mínimo. Pessoal, a última vez que nem o mínimo foi feito foi lá no governo da Dilma. O que a gente viu? A gente viu algumas coisas, né? Inflação acima de 2 dígitos por ano, o Brasil entrando em uma recessão, queda de PIB por 2 anos consecutivos, a maior queda de PIB de um país nos últimos 100 anos que não estava em guerra, e as pessoas envolvidas naquele governo politicamente morreram, não são eleitas nem mais para síndico, ou seja, eles podem ter aprendido uma lição. Então, o mínimo, o básico, pelo menos, a gente acredita que vai ser feito. Não sou só eu, mas também um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil, que é o Josué Pellegrini, meu professor lá no mestrado, professor de finanças públicas. E se o básico for feito, não é que a dívida pública no Brasil, ela
sai dos 80% atual e ela vai cair. Não, mas pelo menos ela vai se estabilizar perto de 93% do PIB daqui a 10 anos. Esse é o cenário base. Se os economistas conseguem fazer algumas contas e enxergam uma estabilização, mesmo que em um patamar um pouco mais elevado, a taxa Selic pode cair um pouco mais e os ganhos, ó, podem ser bem bons, bem positivos. Ô, Gui, igual ali 2016, 2019? Não. Porque não sei se você lembra, mas lá em 2016, uma coisa foi aprovada. O que era isso, Gui? Uma regra fiscal. Ela mostra como que um país ou um governo, ele vai equilibrar o que ele arrecada e o que ele gasta. Na época, foi aprovado um negócio que você talvez conheça, chamado teto de gastos. Então, o teto de gastos era uma regra bem rígida, ou seja, impedia que os gastos públicos brasileiros crescessem numa velocidade acelerada. Isso trouxe o quê? Isso trouxe uma perspectiva de estabilização da dívida pública brasileira. Então, uma regra fiscal mais rígida permitiu que a taxa Selic, ó, saísse de 14,25% ao ano e fosse para 4,5%, isso desconsiderando o período da pandemia. Então o que a gente precisa ver nos próximos 1, 2 anos ou 3 anos para que a taxa Selic consiga cair de verdade na mesma magnitude ou numa magnitude parecida do que ocorreu entre 2016 e 2020? A gente não precisa ver outro teto de gastos, mas a gente precisa ver sim uma outra realidade fiscal no Brasil. Ou seja, a gente precisa ver um governo, não interessa se é o governo A, B ou C, trazendo uma regra fiscal mais rígida, fazendo com que a perspectiva de endividamento público no Brasil caia. Se um governo for mais rigoroso nesse controle de gastos, né, ou seja, nesse equilíbrio entre o que é arrecada e o que ele gasta, a gente pode ver sim a dívida pública brasileira fazendo isso daqui, ó, segundo as estimativas do próprio Pellegrini, tá? Então, segundo as estimativas dele, a dívida pública do Brasil sai de algo perto de 80% aqui, bate as máximas lá em 87% do PIB em 2029 e depois volta a cair, encerrando o ano de 2034, que é as suas projeções, perto de 80% de novo. Caraca, Gui, isso vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, mesmo saindo de 80% e voltando em 80%? Sim. Por quê? Porque a gente conseguiu não só dar uma perspectiva de estabilização, como também de queda da dívida pública. Se isso, meus amigos e minhas amigas, acontecer, pode ter uma convicção alta, tá? Não falo certeza porque no mercado não tem certeza. Mas pode ter uma convicção muito alta que os ativos de risco, ações, fundos imobiliários, renda fixa vão entregar muito dinheiro. Aí você vai falar, pô, Gui, mas tem eleição no ano que vem, né? E aí, como é que fica a eleição aqui, ó? Bom, o mercado ele é muito cético que o atual governo, se reeleito, ele aprove uma regra fiscal muito rígida, que faça isso daqui, né? Ó, estabilize e depois faça a dívida pública cair, tá? Então, o melhor que o mercado espera com o atual governo reeleito é isso daqui, ó, que a gente entregue uma estabilização da dívida pública lá nos próximos 10 anos na casa de 93%. Ô, Gui, é um cenário que vai fazer a gente perder muita grana? Não, é um cenário que vai fazer a gente ganhar pouco, tá? Você não vai encher a grana no dinheiro, muito provavelmente você não vai mudar o patamar financeiro com a valorização que você obteve nesse ciclo, mas vai ganhar um dinheirinho. Agora, o mercado é muito mais convicto que uma boa valorização possa vir com um novo governo. Um governo, uma pessoa que já fale sobre os problemas fiscais do Brasil desde agora. Então a expectativa é que uma pessoa nova, se eleita, faça um ajuste fiscal bem mais rígido. E aí ele consiga fazer isso daqui, ó. Traga uma perspectiva melhor para a dívida pública, trazendo uma expectativa melhor para a dívida pública, o que pode acontecer com a Selic? Meu amigo, ela pode, ó, cair pra caramba. E aí a valorização nos ativos de renda variável vai vir naturalmente. Detalhe, hein? Se isso aqui acontecer, essa vai ser a maior multiplicação de patrimônio que a gente vai ver nas últimas décadas no Brasil, tá? Tô falando de magnitude igual ou superior ao que aconteceu no ciclo 2016-2020. Ok, mas qual que é a magnitude? Você pode dar uma ideia? E se eu tivesse posicionado, por exemplo, no Renda Mais 2065, lá em 2016? Se esse título existisse, a gente passasse por um processo muito similar. O que eu tô falando de taxa de retorno? Em 3 anos, você estaria falando de quadruplicar o que você tem investido. Em 5 anos, você estaria falando de multiplicar por 5 o que você tem investido. Ou seja, seria uma chance muito boa de você mudar o patamar financeiro com os seus investimentos. Pô, Gui, mas como é que eu monto uma carteira para aproveitar essa oportunidade, esse momento, né, que pode seguir alguns caminhos diferentes? Bom, seguinte, você pode montar uma carteira semelhante à da Finclass. Como é que ela funciona? Você vai colocar aqui, ó, 35% em renda fixa, 15% em fundos imobiliários. Vai colocar outros 15%, não liga pra pizza não, tá? Tá desenhado meio feio aqui, ó, em ações. 23% da sua carteira, você tem que ter
Gui, mas 23, pode ser 20, tudo bem, mas dá uma olhada aqui como é que funciona ela basicamente, tá? Em ativos internacionais. Ô Gui, mas a oportunidade principal não tá aqui dentro? Tá, mas é importante você ter uma parte que, caso alguma coisa dê errado, aquele cenário negativo ele aconteça, uma parte da sua carteira esteja protegida, que inclusive ela vai se beneficiar em um cenário negativo, tá? E, além de tudo, você tem que ter um pouquinho, que é 12% dos multimercados. Multimercados também te ajudam a se proteger em um eventual cenário negativo. Ah, Gui, mas será que essa carteira aqui é a melhor para eu aproveitar um momento muito positivo de mercado, caso aquele cenário ele se concretize? Ou, se um cenário não muito bom ou ruim aconteça, também me proteger? Sim. E por que você está falando isso, Gui? Com base no quê? Porque no último ciclo de queda, no pequeno ciclo de queda, entre 2022 e 2023, essa carteira aqui, ela já foi suficiente para superar os principais índices do mercado brasileiro. Ibovespa, o IFIX e até o CDI. Inclusive, tem assinantes nossos aqui, ó, que vou deixar alguns depoimentos, que conseguiram superar até o S&P, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, tá? Se você montar uma carteira bem semelhante a essa, você vai conseguir ter bons retornos. Você pode tentar montar essa carteira sozinho, eu acho que você pode conseguir um bom resultado, ou você pode, além de montar essa carteira, ó, contar com a ajuda dos analistas da Finclass para selecionar os melhores fundos imobiliários, as melhores ações para esse período, os melhores ativos de renda fixa e assim sucessivamente, porque você vai ter a convicção de que um analista profissional com mais de 10 anos no mercado financeiro vai selecionar as melhores opções para você lá dentro. Isso vai fazer com que você não tenha um bom retorno, mas que você tenha um excelente retorno. E, além de tudo, você vai estar muito mais amparado, vai conseguir tirar suas dúvidas, assistir live, para caso você tenha algum receio, algum medo de estar no caminho certo ou não. Pode tirar dúvida com os nossos moderadores dentro da comunidade para ver se você está fazendo a coisa certa, comprando a ação certa ou não, tá? Ô Gui, será que eu preciso vender? Você vai ter tudo isso dentro da plataforma da Finclass. Se você quer se preparar para esse momento agora, você pode montar uma carteira assim. Se você quer se preparar da melhor maneira possível e contar com um time de mais de 15 analistas de investimento, para além de montar essa carteira, aproveitar as melhores oportunidades dentro de cada uma dessas fatias, você precisa assinar a Finclass aqui embaixo. Vai lembrar que na Finclass você não vai pegar só uma carteira de investimentos recomendada por nível de patrimônio que você tem. Você ainda vai ter mais de 70 cursos completos de investimento, comunidade para tirar as dúvidas, as lives diárias com todos os analistas de investimento da Finclass e muito mais, tá? Ou seja, é um negócio muito completo. E olha só, se você for procurar fora uma solução que te ofereça carteiras de investimento recomendadas completas de todas as classes de ativos, uma comunidade para você tirar todas as suas dúvidas, lives diárias, 70 cursos completos de finanças e investimentos, você não encontra por menos de R$3.000. O preço normal da Finclass é R$ 79,90 por mês. Mas para você que assistiu esse vídeo até o final, aprendeu tudo até aqui, você vai ter 30% de desconto, ou seja, vai pagar aí, ó, mais ou menos R$55 por mês para ter acesso a tudo isso. E detalhe, você pode estar pensando, pô, Gui, mas não tenho certeza se é para mim, será que vale a pena ou não? Você tem 7 dias gratuitos para testar a nossa plataforma. Assinou? Não gostou? Pede o dinheiro de volta dentro desses 7 dias que nós te devolvemos e tá tudo certo. Então, entre para a maior e melhor plataforma de finanças e investimentos do Brasil. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como os mais de 120 mil assinantes atuais da Finclass. Tô te esperando, hein? Um abraço!